estou falando hoje de tecidos com porcentagens de algodão. Esses, sim, são os que mais precisam ser preparados. Algodão, linho, viscose, tecidos que têm linho, viscose e algodão em suas fibras, eles normalmente encolhem muito quando são lavados. Então, já pensando nisso, é necessário que você faça aí o pré-encolhimento desse tecido, senão corre o risco de você fazer a peça e ela encolher e não servir na sua cliente, não ficar na numeração que você deseja, e isso é prejuízo no final, né? E nós não queremos ganhar prejuízo. Mas antes, deixa eu te falar, você tem que saber algumas noções básicas aí sobre o tecido, em especial sobre a fibra do tecido, sobre a estrutura dos fios, né? Todo tecido, ele vem, né, com o fio aqui na vertical, esse fio reto que nós chamamos, né? E vem atravessado com o fio da horizontal. Esse fio na vertical, uns chamam de urdume, outros dizem que é o fio da teia, né? E fio reto é porque normalmente ele está aqui paralelo com a orelha e esse é o fio reto. E o fio que vem na horizontal, nós dizemos, né, que é o fio da trama, tá? Ele normalmente está deitado. Esse aqui, o fio da teia, esse aqui que atravessa o fio da trama, e tem também o outro fio que vem na diagonal, assim, atravessando esses dois, né? Normalmente, o fio que está reto, o fio que é o fio da teia, ou o fio do urdume, como você tem mais familiaridade de chamar, esse fio, ele não cede muito, ele não tem flexibilidade. Já o fio que vem aqui na horizontal é um fio que tem um pouco de flexibilidade. Mesmo que o tecido não tenha elastano na sua composição, esse fio aqui que está atravessado, que está na horizontal, ele tem um pouco de flexibilidade. E o fio que vem na diagonal, esse sim, ele já tem muita flexibilidade. Então, é importante você entender isso, porque você vai escolher o sentido do fio de acordo com o modelo de peça que você vai fazer. Por exemplo, se você for fazer uma saia mais fluida, né, um tecido assim que você quer que tenha um pouco mais de abertura, uns babados igual esse que eu estou usando aqui, normalmente se faz no sentido do fio viés, porque ele vai dar aquela fluidez, aquelas ondulações, aquele caimento mais leve para essas peças que são mais rodadinhas. E assim você observa normalmente na modelagem, nos moldes, vem indicando aí o sentido do fio. Quando eu ensino minhas alunas a traçar o molde, uma das coisas que eu digo para elas é justamente isso. Já deixe traçado no molde o sentido do fio, porque isso vai facilitar e muito na hora de você cortar suas peças. Mas por que eu estou te explicando isso? Essa questão aí do sentido do fio, que é bom você entender. Porque quando você coloca um tecido sobre o outro para poder cortar, esses fios têm que estar encontrando um com o outro. Eles têm que estar, assim, alinhados um com o outro, para que a sua peça tenha um bom caimento. Porque, às vezes, acontece da roupa ficar torta. E aí você não sabe por que ela ficou torta. Aí você vai lá no molde, confere o molde e fala, não, mas o molde está certinho, as frentes estão, a frente está batendo com as costas, por que agora as costas estão maior do que a frente? Aí você corta, aí fica aquela peça torta de um lado e do outro, e isso é prejuízo, isso te impede de faturar, de ganhar dinheiro no final do mês, porque você vai ficar com uma peça ali parada, que às vezes o cliente não vai querer. Se você trabalha sob medida, aquele cliente vai ficar pedindo ajuste, vai ficar voltando, às vezes não vai ter nem como consertar aquela peça, e isso vai deixar você, né, incapaz de faturar aí com o seu trabalho no final do mês. Então, preste atenção nesses detalhes, nessa preparação aí do tecido, antes de iniciar o corte das suas peças, porque ela vai fazer diferença. Se você não fizer isso, como eu estava te dizendo, você não vai nem conseguir aproveitar o tecido ao extremo. Por quê? Olha, eu voltando a falar da cozinha de novo, né? Imagina aí que você está fazendo um bolo. Normalmente, nós não temos aí o hábito
de rapar tudo que sobra ali naquela panela e colocar na assadeira para aproveitar o máximo daquela massa e colocar o bolo para poder assar? Então, quando nós vamos cortar o tecido, nós precisamos também aproveitar o máximo dele, porque isso vai fazer com que nós faturemos mais no final do mês. Você deixar aí sobras de tecido, às vezes vai ficar aí acumulando muita coisa aí no seu ateliê, você vai ficar com um tecido, um pedacinho de tecido aí parado, que não vai dar para você fazer quase que nada com ele. Então, não é vantagem você desperdiçar tecido. Isso faz com que você perca dinheiro. Então, é importante essa preparação para que haja um melhor aproveitamento do seu tecido e para que no final as suas peças elas tenham melhor qualidade. Tá dando para entender?